Bom dia, meu querido. Graça e paz de Jesus seja sobre a tua vida. É com muita alegria e na presença do Senhor que nós estamos aqui mais uma vez compartilhando da palavra dele. Hoje, dia 5 de setembro de 2022. Para quem não me conhece, meu nome é Leiva Martins. Sou de Brasília, Distrito Federal, no Brasil. Este é o canal Novo e Vivo Caminho. Se você está pela primeira vez aqui, peço a gentileza de assinar o canal e acionar aí o seu sinalizador para receber semanalmente as meditações da Palavra de Deus e tudo aquilo que a gente tem compartilhado nesses dias. E nós estamos seguindo a nossa leitura bíblica anual. Hoje nós estamos no livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 7 a 9. Eu vou comentar contigo aqui um pouco, principalmente os capítulos 8 e 9, que me chamaram bastante a atenção na leitura deste ano, né? Se você está acompanhando as nossas ministrações, na semana passada a gente falou um pouco sobre a idolatria resistente, ali em Jeremias capítulos 44, 45, né? Falamos sobre isso. E hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre isso, sobre essa idolatria resistente. Até porque Jeremias e Ezequiel, os profetas, eles foram contemporâneos por um certo período de tempo, né? E eles narram o mesmo pano de fundo histórico sob duas perspectivas diferentes, né? Perspectiva de alguém que ficou em Jerusalém e por um tempo passou pelo Egito, que é o caso de Jeremias, e a perspectiva de alguém que foi para a Babilônia como cativo, que foi o caso do profeta Ezequiel. Mas falando um pouco desse contexto, Deus teve muito trabalho com aquela geração, né? Aquela geração que padeceu o cativeiro, né? Para Deus curar aquele povo da idolatria foi custoso, foi sofrido. Então ele teve que confrontar de uma forma muito pesada, né? E mesmo durante o cativeiro enfrentou a rebelião deles. Esses capítulos 8 e 9 de Ezequiel, eles mostram outro momento de confronto de Deus com aquela geração. Aqui, os anciãos de Israel, no cativeiro lá em Babilônia, como de costume, religiosamente, eles iam atrás do profeta para ouvir alguma palavra do Senhor. E era isso que eles estavam fazendo. Os anciãos de Israel foram atrás de Ezequiel para ouvir o que o Senhor tinha para dizer para eles. E ali diante deles aconteceu algo extraordinário. A narrativa conta que Ezequiel foi arrebatado diante deles e foi levado em visões de Deus para Jerusalém, né? Então, de Babilônia para Jerusalém, arrebatado em espírito, né? Coisa impressionante. Ezequiel era um homem que tinha experiências espirituais profundas com Deus, né? E assim aconteceu. Isso está lá em Ezequiel 8, versículos 1 a 3. E, invariavelmente, quando Deus chama alguém para essa dimensão espiritual, ele mostra o que realmente está acontecendo nos bastidores daquela realidade. E foi isso que aconteceu com Ezequiel. Deus mostrou a real para ele. O que estava realmente acontecendo nos bastidores. E, em resumo, a gente pode resumir, pode sintetizar numa frase: a realidade da idolatria misturada com a religião. Por fora, os ritos e as cerimônias acontecendo, mas por dentro, paganismo, feitiçaria, obras ocultas, o santo e o profano misturados dentro do povo de Deus. Então, essa idolatria resistente, ela contaminava a vida espiritual daquele povo. Cabe aqui detalhar ainda um pouquinho mais o momento histórico dessa profecia aqui dos capítulos 8 e 9, porque é interessante a gente ver isso. O cativeiro babilônico ele aconteceu em 3 etapas. A primeira deportação, né, primeiro transporte de judeus para a Babilônia foi em 605 a.C., quando foram levados judeus da nobreza, dentre eles Daniel e seus 3 amigos. Os primeiros deportados foram em 605 a.C. A segunda deportação
foi em 597 a.C., 8 anos depois, quando 10.000 cativos foram levados, alguns de família sacerdotal. Ezequiel estava dentre estes, né? E a terceira e definitiva deportação foi 586 a.C. Aí Nabucodonosor arrasou Jerusalém, destruiu o templo, as muralhas, matou a grande maioria do povo e levou para a Babilônia alguns poucos sobreviventes. A profecia de Ezequiel, que nós estamos comentando aqui, nos capítulos 8 e 9, ela aconteceu entre a segunda e a terceira deportação, né? Entre ali, antes de Nabucodonosor vir e arrasar com tudo. E é interessante mencionar isso porque foi justamente nesse período que aquela segunda leva de cativos estava lá em Babilônia procurando ouvir a palavra de Deus, né? E a gente sabe pelo livro de Ezequiel e também pelo livro de Jeremias que nesse meio tempo em que Jerusalém ainda não tinha caído totalmente, se levantaram vários falsos profetas, dizendo, não, vocês vão voltar daqui a 2 anos, né? Vocês vão voltar para Jerusalém, o reino de Israel vai ser restabelecido, então esse cativeiro não vai durar muito tempo não. Né? Jeremias está falando aí de 70 anos, não sei o quê, até que a terra descanse. Não é nada disso não, daqui a 2 anos vai estar todo mundo de volta, feliz, alegre, contente. Então muitos falsos profetas falavam sobre isso nessa época, né? E aí a profecia de Ezequiel, aqui nos capítulos 8 e 9, ela mostra justamente a realidade espiritual do porquê do cativeiro, do que realmente estava motivando o cativeiro babilônico. E junto a isso, né, esse reforço de Deus, como se Deus estivesse dizendo assim, olha aqui, Ezequiel, o que está acontecendo na real. E tu acha que esse povo, do jeito que está, vai voltar daqui a 2 anos para Jerusalém para fazer as mesmas besteiras que sempre fizeram? Negativo, né? Em resumo, era essa a mensagem que Deus estava passando para Ezequiel, né? E nesse contexto, os anciãos foram ouvir essa palavra de Deus. Só que ouviram o que não quiseram. E aí Deus mostra 4 cenas marcantes de idolatria, que eu quero falar aqui e comentar rapidamente com vocês. A primeira está lá em Ezequiel 8, 3 a 6. Eu não vou ler os textos para ficar mais rápido. Mas aqui fala da imagem dos ciúmes. A imagem dos ciúmes, né? Estava lá nos bastidores do Templo de Jerusalém. Era um ídolo colocado no lugar santo, que desviava a adoração, as expectativas, desviava a fé, a devoção, desviava a dedicação do povo de Deus ao único e verdadeiro Deus. Então pense um pouquinho, a gente está falando de uma antiguidade de 2.700 anos atrás. O que isso tem a ver comigo e contigo? Muitas vezes, imagens de ciúmes ainda são colocadas hoje, no meio do povo de Deus. Coisas ou pessoas que drenam expectativas, fé, devoção, dedicação do povo de Deus. Coisas que dividem o coração do povo de Deus. Outros nomes, outros poderes, outras forças que são aclamadas nas nossas reuniões, que são colocadas em lugares de honra nas nossas reuniões como povo de Deus e que dividem o nosso foco do reino. Isso é idolatria. Isso é imagem de ciúmes. Isso provoca ira de Deus sobre o idólatra. E eu peço ao Senhor que a gente se arrependa como igreja dessas coisas. Porque cantores, personalidades, gente famosa tem se colocado nesse lugar de adoração, de drenar as expectativas do povo de Deus. Isso divide e enfraquece a verdadeira adoração ao Senhor. Não terás outros deuses diante de mim, é o mandamento. Então a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Deus não tolera outros nomes sendo aclamados e elogiados quando a igreja se reúne, quando o seu povo se reúne.
nós temos que nos arrepender disso e declarar que só o Senhor é o nosso Deus. Essa é a primeira cena de idolatria. A segunda cena de idolatria está lá em Ezequiel 8, de 7 a 13. E aqui fala de ocultismo. Ocultismo na real, aberto, né? Ocultismo aqui na cara dura, né? Vamos dizer. A Bíblia fala de imagens de animais imundos recebendo adoração, de forma escondida aos olhos do povo, mas evidentes aos olhos de Deus, que tudo vê, que tudo sonda, que tudo observa. Isso aqui fala de manipulação de outros poderes, junto com o poder de Deus. Mistura de santo e de profano. Poderes políticos, poderes emocionais, poder financeiro, poder de manipulação humana, junto com o serviço genuíno do reino. Deus não tolera isso, Deus condena isso. Deus está saturado disso. E se nós quisermos ser uma igreja que vale a pena no século XXI, nós temos que abandonar tudo isso e deixar que só o Senhor governe a nossa vida, né? Não misturar o santo com o profano. Não misturar autoridade e governo de Deus com um jeitinho brasileiro, né? E eu digo até para vergonha, não misturar ocultismo com adoração, né? Pessoas que manipulam mesmo, na real, que têm parte com o inimigo, mas que dentro do reino de Deus manipulam pessoas e poderes. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Mas existem lobos, existem cães dentro do reino de Deus, fazendo essa barbaridade, né? Então é preciso que a gente se arrependa disso, que a gente fuja disso. Eu sei que a maioria de nós aqui são pessoas de fé, pessoas que querem viver uma vida correta e justa diante do Senhor. Que o Senhor nos livre de manipuladores malignos, que manipulam o espírito e a emoção das pessoas para o seu próprio benefício, né? Isso é ocultismo. O Senhor condena isso. A terceira cena de idolatria são os falsos deuses, Ezequiel 8,14. A Bíblia fala de um tal de Tamuz, que era o deus babilônico da vegetação e da natureza. Ele era cultuado quando a vida vegetal morria na seca. Então, as mulheres tinham o costume de chorar, né, para que o Deus voltasse à vida com a volta das chuvas, né? É um dos mitos babilônicos de ressurreição, né? Então as mulheres choravam, o Deus voltava com a volta das chuvas e aí a fertilidade voltava, né? Na verdade, chuva significa colheita e colheita significa renda, que significa prosperidade. Na verdade, era um culto à riqueza, disfarçado, né? Então, Tamuz, né? As pessoas cultuavam esse falso deus babilônico, né? Aqui está dizendo que, traduzindo para os dias de hoje, pessoas que colocam a sua fé, apostam todas as suas fichas naquilo que elas podem conquistar, empreender, investir, comprar, vender, etc. Né? Então, pessoas que esperam por respostas espirituais, né? Por bênçãos com as coisas desse mundo. Né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Né? Nós devemos sim fazer a nossa parte, claro que sim. Mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Porque quando nós colocamos as coisas materiais, Tamuz, né, acima de Deus, nós nos tornamos avarentos, nós nos tornamos idólatras e nós nos tornamos, não somos generosos como devemos ser como discípulos de Jesus. Generosos para quem nós cuidamos, generosos para quem não tem posses e generosos principalmente para o reino de Deus. Né? Então, falsos deuses. Aqui esse ídolo drenava,
né, essa atenção e essa expectativa do povo, né, pela sua prosperidade. E uma quarta cena de idolatria bizarra, Ezequiel 8, 16 a 18, fala de anciãos cultuando, adorando o sol, voltados para o Oriente, né? O sol nascente, né? Então, anciãos adorando o sol nascente. Isso também era uma prática idólatra em algumas culturas daquela época. Isso também acontecia no Egito, né, antigo. Ainda hoje existem ordens místicas, né, que constroem seus edifícios segundo a orientação do sol, né? Ainda existe essa idolatria disfarçada de arquitetura, né? E ainda existem ordens místicas hoje em dia que fazem representações e desenhos e figuras, né, do sol, da lua e das estrelas em seus locais de reunião e de culto, né, e de celebração. E, infelizmente, ordens místicas que estão mancomunadas com algumas denominações históricas, principalmente protestantes, numa associação, no mínimo, esdrúxula do santo com o profano, né? E é preciso que pessoas que tenham essa raiz na família pensem sobre isso. Se realmente estão adorando a Deus quando participam dessas ordens místicas, né? Se isso realmente provém do Senhor. Será que Cristo não é suficiente? Então eu tenho que ser cristão e participar de uma ordem mística dessa? Ou será que Cristo é totalmente suficiente, a gente não precisa de mais nada além dele? Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. Antes a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se realmente você bebeu de Jesus, da fonte, você não precisa buscar mais nenhuma outra água, mais nenhuma outra ordem mística, mais nenhuma irmandade além do corpo de Cristo. Então, adorando o sol, o que a igreja tem a ver com isso? O que o povo de Deus tem a ver com isso? Por mais que seja travestido de filantropia, de filosofia, de sei lá o quê, de companheirismo, o que a igreja tem a ver com isso? A igreja não tem nada a ver com isso. A verdadeira igreja não tem nada a ver com isso. Infelizmente, o que eu observo são pessoas que têm essas raízes familiares malignas e que simplesmente são paralisadas na vida espiritual por causa dos compromissos que fizeram lá do outro lado. É impossível servir a dois senhores. Então, fechando essa meditação de hoje, a idolatria resistente, parte 2, né? Os anciãos foram ouvir uma palavra de Deus e Deus mostrou a real para eles. E aí veio o castigo. Ezequiel 9, versículos 5 e 6, veio o castigo sobre aquela turma. E foi pesado. A Bíblia diz assim: aos outros, disse, ouvindo eu, passai pela cidade após eles, sem que os vossos olhos poupem e sem que vos compadeçais, matai, matai a velhos, a moços, a virgens e a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal de Deus, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Como eu falei para vocês, essa profecia ela foi dada alguns anos antes do arraso total de Jerusalém. Então os anciãos quiseram ouvir uma palavrinha doce, ouviram a palavra pesada. Deus escancarou a idolatria que eles praticavam em todos os níveis. Depois disse, se vocês não se arrependerem, é isso que vai acontecer com vocês. E na verdade Ezequiel viu o que aconteceria alguns poucos anos depois. Porque de fato Nabucodonosor entrou em Jerusalém e arrasou geral. Como dizem os cariocas, passou o cerol, né, em todo mundo. Que não precisemos hoje chegar a tanto na nossa geração. Mas que o brado do arrependimento que está sendo proclamado aqui nessa mensagem e tem sido enfatizado nessas últimas mensagens principalmente,
Eu creio que o Senhor está proclamando esse brado na vida do seu povo nesses dias. É tempo de arrependimento, tempo de jogar fora os ídolos, para que o anjo não venha passar o cerol em nenhum de nós, mas que, pelo contrário, o Espírito Santo seja derramado, nós sejamos reavivados, remotivados, reposicionados na nossa geração para cumprir o nosso papel profético que Deus colocou em nossas mãos para cumprir. Amém? Suporte em amor essa palavra de exortação, não saia do canal, que depois da mordida tem o assopro do Espírito Santo sobre nós para curar nossas feridas. Isso tudo é dito em amor, com temor e tremor na presença do Senhor. Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que é viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, faz separação entre alma e espírito, juntas e ligamentos, e é apta para discernir os propósitos e pensamentos do coração. Te peço que a tua palavra alcance nos cantos do coração, no oculto do coração de todos aqueles que ouvirem, onde os meus olhos não podem ver, onde os meus ouvidos não podem ouvir, mas os teus olhos veem, os teus ouvidos ouvem, e o mais importante, as tuas mãos tocam aí neste lugar. Espírito Santo toca, liberta, realiza, cura, restaura, aviva, transforma e traz revelação plena da tua vontade na vida de cada um que ouvir essa palavra. Que mais uma leva de ídolos inúteis caiam por terra em nome de Jesus. Que seja estabelecida a tua verdadeira casa, casa de oração para todos os povos, firmada na rocha, que é Jesus Cristo, único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que venha teu Espírito Santo trazendo libertação a todos que ouvirem essa palavra, Senhor. Assim eu oro, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu querido, por ouvir essa palavra, por me suportar em amor mais uma vez. Toda semana nós estamos aqui compartilhando uma palavra viva do Senhor para a nossa vida. Adote esse hábito saudável de leitura e meditação na palavra do Senhor. Os textos para essa semana estão aí na descrição do vídeo e eu aguardo você na próxima segunda-feira com mais uma palavra viva para o teu coração. Amém? Tenha uma excelente semana na presença do nosso Deus e Pai e seja luz.